novidade no Vasco e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo para falar sobre o zagueiro Maicon, atleta que pertence ao Vasco e foi campeão da Série B com o Curitiba. O contrato dele no Cruz Maltino se encerra em 21 de dezembro e não será renovado. Já está definido que o Maicon fica no Coxa para 2026. Hora de falar sobre a faxina no River Plate. Será que algum jogador que não ficará no time argentino pode interessar ao seu time do coração? Bora para a lista. São 5 atletas veteranos. Primeiro deles, Miguel Ángel Borja, centroavante colombiano que já jogou no Palmeiras, 32 anos de idade. Borja e Gallardo nunca se entenderam muito bem. O técnico do River Plate não morre de amores pelo centroavante, era uma saída meio que natural. Pity Martinez, esse jogador já foi grande, camisa do River Plate, atuou no exterior, hoje com 32 anos de idade, muito mais reserva do que titular, também não fica para o próximo ano. Nátio Fernandes, velho conhecido do torcedor do Galo, meio atacante cerebral, aquele cara que conduz bem a bola, mas que dá lindas enfiadas, já mais veterano, 35 anos de idade. Já no Atlético havia perdido capacidade física. No River Plate foi piorando temporada a temporada, nesse ano tem sido muito mais reserva do que titular. Quero falar também sobre Enzo Pérez, o dono do maior currículo entre os jogadores citados, atleta formado no River Plate, jogador de seleção argentina, de grandes clubes do futebol europeu como o Benfica, hoje com 39 anos de idade. Também foi perdendo protagonismo e já não consegue ser uma peça importante no time de Marcelo Gallardo. O último dos atletas, Milton Casco, lateral esquerdo, pode jogar também na direita, 37 anos de idade. Importante registrar que todos com mais de 30 anos, longe de serem titulares e com salários relativamente altos. Vale lembrar também que o River Plate não tem presença confirmada na Libertadores da América do próximo ano e está cada vez mais difícil essa classificação para os milionários. Só para completar uma curiosidade, e se a moda pegar, acho que vai ter muita gente que vai se dar bem no Brasil. River Plate decidiu, de acordo com o jornal Olé, da Argentina, mudar a forma de pagamento dos salários para o próximo ano. Jogadores que ficarem terão apenas 60% dos vencimentos garantidos. Os outros 40% vão estar atrelados à produtividade. Minutos jogados, condição física como peso ideal, gols marcados em caso de atacantes, além de conquistas coletivas como títulos e classificações para torneios internacionais. O que você pensa sobre essa questão? Você paga 60% do salário fixo e outros 40% atrelados a metas. Se o São Paulo adotasse esse expediente, a folha salarial do tricolor ia cair vertiginosamente, até porque os donos dos maiores salários no São Paulo nunca conseguem se colocar à disposição. Uma das contratações mais esperadas do Vasco não vingou e Matheus França pode deixar São Januário no fim dessa temporada. Jogador que pertence ao Crystal Palace havia sido comprado do Flamengo por 20 milhões de euros. Com a camisa do Vasco a coisa não tem funcionado e embora seu empréstimo só se encerre em junho do ano que vem, os clubes, o Crystal Palace e o Vasco não descartam discutir a devolução do atleta em janeiro. A partir daí o Crystal Palace tentaria buscar uma outra alternativa de clube onde o Matheus pudesse ser mais utilizado. Até aqui, 14 partidas, nenhum gol e nenhuma assistência. Matheus França até foi titular na partida contra o Bahia, mas saiu no intervalo. E torcedores do Vasco nas redes sociais o classificaram como o pior em campo na derrota por 1-0 em Salvador. Importante registrar que a fase ruim do Vasco só piora a situação do Matheus França. São 5 derrotas consecutivas e contestação também em relação ao trabalho de Fernando Diniz. Só para completar, registrar que o Vasco tem 3 jogadores voltando de empréstimo, atletas que estavam na Série B. São os casos de JP e Lucas Eduardo, que estavam emprestados ao Avaí, e Lincoln, que estava no Volta Redonda. Nenhum dos 3 será aproveitado ou comprado por esses clubes. O Vasco também não tem interesse em ficar com os atletas. Já o Vasco chegou a 17 derrotas no Campeonato Brasileiro dessa temporada. Esse número equivale a quase um turno inteiro de jogos do Brasileirão. A pressão pela demissão do técnico Fernando Diniz é cada dia maior. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Não esqueça de deixar like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para ficar sempre atualizado nas últimas notícias do Vasco da Gama. Combinado? Daqui a pouco tem jogo entre Vasco e Internacional no estádio São Januário às 19h30. Espero que o Vasco ganhe esse jogo de 2-0. Deixe aí no comentário o palpite. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo.